Divaldo. Ok, meu irmão Alex. Sim. Maravilha, tá perfeito. Não, tá ótimo, acontecendo o áudio tá excelente, tá perfeito. Não sei se está acontecendo o mesmo comigo lá. Mas olha, é uma alegria, antes de tudo, estar participando deste culto, aí ao seu lado, né? Nosso pastor, querido, irmão, companheiro, que tem nos dado o privilégio de transmitir a palavra de Deus. É também um privilégio saber que estamos sendo ouvidos por vários amigos, membros da igreja, o conselho da igreja, os diáconos da igreja, as autoridades da nossa igreja, também com irmãos de Buquim, vários irmãos da igreja de Buquim estão em sintonia conosco, e toda a minha família em Brejões, a vereadora Núbia Brandão, Oliveira Brandão, está ligada, meu sobrinho, minhas irmãs, minha irmã Edna, lá em Lajeiro Tabocal, tudo na Bahia, né? Então, de Salvador até Lajeiro Tabocal, Brejões, toda aquela região da Bahia, tem família, e eles estão sabendo que a minha filha passa, né? E estão todos ligados e entrando em contato com a gente, né? E colegas também de colégio, lá na Bahia, de 50 anos atrás, quando eu morei em Brejões, estudei, fiz o curso ginasial, então tem vários colegas também. Amém. Esta noite, meu irmão, eu já posso fazer a leitura da palavra, não é? Isso. Eu tenho quantos minutos, mais ou menos? Tem 25 minutos, porque o Instagram ele fecha a tela. Ele não pede licença. 25. 25, eu não falo tanto, 25 é muito. Tudo bem. Eu quero ler, reverendo Alex, um texto muito conhecido de todos nós, não é? Pelo menos esse texto está descrito por Jesus Cristo nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que é a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E realmente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério da piedade, o ministério da compaixão. Estamos vivendo em momentos em que precisamos de compaixão, ter compaixão uns com os outros, ter compaixão da situação em que o mundo está vivendo no momento. Compaixão, quer dizer, com mais amor, né? Paixão seria um amor radical, seria um amor incondicional. E este amor incondicional
a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser libertos. De alguma forma, ainda nos dias de hoje, é possível encontrar multidões sentadas à beira de caminhos, de estrada, de atalhos, de arreios, esperando algum tipo de solução para os seus problemas. De alguma forma, eu tenho problema, você tem problema, nós temos problemas, nós precisamos de compaixão, nós precisamos do exercício do ministério da piedade, que alguém exerça esse ministério de piedade com relação às nossas vidas, com relação às nossas famílias, com relação à nossa igreja. E nesse tempo de pandemia, muito mais se necessita da piedade. Graças a Deus, piedade que não tem falta. As igrejas presbiterianas independentes do Brasil, bem como a maioria das igrejas de tradição reformadas, que tem a sua estrutura voltada unicamente para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem como meta comum, meta objetivo, assumir o homem todo e todo homem conforme o Pacto de Lausanne. É a nossa função, assumir o homem e todo homem. Isto é, assumir o homem corpo, o homem alma, o homem mente, o homem inteligência, o homem seus problemas, o homem suas soluções, o ser humano na sua totalidade, como fez Jesus. E aqui encontramos aquele cego. Ora, se para a própria dependência econômica, para a própria família que o cuida, imagine há 2000 anos atrás, a época de Jesus, ser portador de uma deficiência cegueira, né? Por exemplo, não podia trabalhar. Não tinha outra alternativa senão disputar alguns parcos recursos nas escadarias das sinagogas, né? Como o próprio livro de Atos nos registra, e o Evangelho nos fala, né? Porque eles não tinham um outro meio de sobrevivência. Era, portanto, pessoas que precisavam da misericórdia. E quando nós encontramos aqui o cego, ouvindo o cego Bartimeu, ouvindo dizer que Jesus estava passando, que era Jesus o Nazareno, ele disse, opa, descobri um que vai resolver o meu problema. Porque aqui todos me dão esmola, ou muitos me dão esmola, mas a esmola acaba no outro dia. Eu vou gastar aquele dinheiro, gastar aqueles víveres que me são dados, e depois eu volto à mesma. Mas este homem faz a diferença. Este homem faz a diferença. A sua história faz a diferença. E eu quero dizer a quem me ouve que este homem chamado Jesus fez a diferença no passado, faz a diferença hoje e fará muito mais a diferença na eternidade. Daqui a 100 anos, eu vou saber, você vai saber, muitos que me ouvem vão saber que diferença Jesus fez em suas vidas, porque com certeza, daqui a 100 anos, de socorro, tem misericórdia de mim. E ao fazê-lo desta forma, os discípulos, parte da multidão, se sente incomodada e diz para ele, olha, repreenderam para que se calasse, olha, se cala, não incomoda o mestre. Certamente Jesus deveria estar dando atenção a alguém, falando com alguém. Jesus vivia sempre envolto a uma grande multidão, não é? Jesus Cristo, e aqueles que queriam ver
pegar Jesus, apanhá-lo em alguma falha, ver aonde Jesus falhava, para entregá-lo aos homens da lei, aos fariseus, aos homens que manipulavam a crença religiosa nos dias de Jesus. Se constituía um oposto a cabeça de ninguém. Jesus não manipulava a fé. Jesus simplesmente chamava as pessoas ao arrependimento. Jesus com o pecado, não concordasse com o pecado, mas amava a todos igualmente. Igualmente. Creio que falei na última vez aqui, questão do amor. Jesus amava. Sempre que alguém falava, essa igreja não tem amor, o irmão não tem amor, fulano não tem amor, eu usava exatamente uma expressão de Chiara Lubich, uma das maiores líderes espirituais do século XX, e falecida, já está no paraíso celestial, e ela dizia, olha, não reclame, nunca diga que não tem amor. Se não tem amor, bote amor, que o amor vai nascer. O amor vai nascer. De tanto você amar, aquela pessoa vai se sentir injuriada de não lhe amar, porque você tem interesse no amor livre, aquele amor libertador. Muito bem. Então, no meio daquela multidão, houve quem quisesse impedir que aquele homem recebesse a bênção de Deus. Mas Jesus nunca deixou que alguém que fosse a ele voltasse de mãos vazias. A não ser os fariseus que iam para zombar, que iam para escarnecer, que iam para criticar. A esses, Jesus era duro na transmissão do evangelho, na transmissão da interpretação da lei, que eles faziam um casuísmo muito grande na lei. Terminado com eles. Mas os demais foram, né? Gente que estava com um filho morto, atravessando a cidade, a viúva de Naim, para ser Lázaro, há 4 dias morto, Jesus vai, Lázaro, sai para fora, enfim, Jesus tinha a solução para todos os problemas que se lhe apresentava ou que alguém conduzisse a ele. E pergunta, que queres que eu te faça? O que é que ele queria? O que é que um cego pode querer? O que é que um aleijado pode querer? Andar sobre suas pernas, enxergar com seus próprios olhos, era tudo o que ele queria, enxergar a luz de Deus, enxergar a compaixão de Deus, enxergar a misericórdia de Deus, enxergar a possibilidade de ter uma nova vida, de trabalhar, de tirar o sustento do teu rosto, comerás. E aí foi a grande oportunidade. Era o desejo. Os matadores de sonho, aqueles que gritavam não, 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 não conseguiram vencer. O homem foi determinado. O homem sabia que aquela era a última oportunidade que ele tinha de encontrar-se face a face com Jesus, de poder falar com Jesus, de poder abraçar Jesus, de poder ouvir algo que ele tanto queria. Nós também precisamos a cada dia renovar a nossa fé. Como renovar a nossa fé? Através da nossa vida de comunhão. Através da leitura constante, devocional da palavra de Deus, através da oração permanente, diariamente,
através do amor ao próximo como a nós mesmos. E, para amar ao próximo como a si mesmo, nós primeiro temos que nos amar. Porque se nós não nos amarmos, como que vamos amar o próximo? Nós não saberemos o que é amor. E se você não sabe o que é amor para você próprio, como vai saber amor para o outro? Amor para os outros. E é por isso que a sociedade moderna vive se engafiando. É por isso que os governos vivem brigando. É por isso que é guerras toda hora. É por isso que a gente vê aí prisões, vê as falcatruas. Tudo porque essas pessoas não aprenderam a se amar, não aprenderam a se valorizar, não aprenderam a se respeitar, não aprenderam a tratar bem com aquilo que não é delas, com aquilo que é público, com especialmente os recursos. Que nós podemos nos orgulhar, podemos dizer, este homem, esta mulher, valeu a pena ter confiado, porque está conduzindo aonde os nossos recursos, os nossos impostos são aplicados. Então, Jesus se levanta e diz, olha, disse-lhe Jesus, vai até a dar fora. A Bíblia aqui não diz sempre ele caminhou com Jesus. A Bíblia aqui não vem falar, não vem dizer mais se ele ficou com Jesus. Aquela semana em que ele mesmo sabia que deveria padecer, deveria ser açoitado, ser julgado, né? As injustiças, né? Isso ainda hoje acontece muito em nossa sociedade, a troca do bem pelo mal, né? Do bem pelo mal. E o que acontece? Nós não sabemos se ele ficou lá até o fim, mas uma coisa sabemos, ele foi salvo. Uma coisa sabemos, ele foi curado. Uma coisa sabemos, ele fica ao lado de Jesus. Uma coisa sabemos pelo relato, com certeza, ele não esteve naquela turba paga pelos falsos profetas da época, pelos fariseus da época. Conexão, só um momento, irmãos, a conexão hoje do reverendo Edivaldo está oscilando bastante, ele está falando lá do seu sítio, né? Lá no interior, lá em Itaporanga, tá? Mas nós vamos convidá-lo mais uma vez, talvez melhore bastante agora, só um momento. Vamos aguardar que o reverendo Edivaldo volte à tela, para a gente... Já fiz novamente a aceitação do convite, tá? Só um momento. Pronto, reverendo. Ao senhor e aos ouvintes, nossa desculpa, foi aqui uma travazinha que deu no meu aparelho, né? Mas o meu genro já colocou o aparelho dele aqui, que é muito mais possante que o meu, né? O meu é de pobre, o dele é de quem trabalha nos poderes, né? Reverendo Edivaldo, nós temos 8 minutos ainda, viu? Tem? Temos 8 minutos ainda. Estou concluindo agora. Estou concluindo agora. Então, com certeza... Facebook, ele fecha a tela. 8 minutos, isso, viu? Certo. Com certeza, aquele cego Bartimeu recebeu de Deus.
uma grande bênção. A cura da sua enfermidade, a capacidade de poder trabalhar e a certeza de vida eterna. Com certeza, ele pôde ouvir de Jesus Cristo isto que está no Evangelho, no livro do Apocalipse, capítulo 21, quando Jesus fala de um novo céu e de uma nova terra, quando o vidente de Patmos nos fala de um novo céu e de uma nova terra. E aí, Jesus diz para aqueles que seguiram a sua caminhada, que seguiram com ele na caminhada, e que ainda hoje continuam seguindo, através das nossas igrejas, através da palavra que é proclamada e guardada no coração, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, e ele será a minha filha. Essa é a promessa final de Jesus para todos os seus filhos, para todas as suas filhas. Neste tempo em que estamos perdendo irmãos nossos, amigos nossos, para a Covid-19, ficamos tranquilos, saudosos, porém tranquilos, porque essas pessoas foram descansar nos braços de Jesus, tiveram as suas lágrimas enxugadas por Jesus Cristo e viverão com Jesus Cristo, em Jesus Cristo e para Jesus Cristo, pelo século dos séculos.